Olha só, acabou de chegar um paciente vítima de trauma na tua emergência. Ou mesmo você está como médico do SAMU e foi encaminhado para atender um paciente vítima de atropelamento em uma grande via movimentada da cidade. O fato é que devemos sempre aplicar a cinemática do trauma. E esse é o tema dessa aula, desse vídeo, cinemática do trauma, mecanismos de lesão. Eu sou Daniel Lima, sou médico e educador na área de medicina de emergência e trauma, mas principalmente um colega médico plantonista do dia a dia, há quase 20 anos de dedicação na emergência e que está lá fazendo o meu exercício profissional médico na emergência. Eu já destaco aqui inicialmente nessa aula que trauma ele é considerado uma causa externa e é um agravo de acordo com a classificação internacional de doenças que estão lá no capítulo 20, as causas externas de morte e mortalidade. E nós temos praticamente dois mecanismos principais de trauma, que é o trauma contuso e o trauma penetrante. E a física das lesões, a física do trauma é um ponto primordial no atendimento. O mecanismo das lesões, a cinemática do trauma, como muitas das vezes é mais amplamente conhecido, ela tem que ser interpretada em todas as fases do atendimento. Então fica comigo aqui até o final dessa aula, desse vídeo, que você vai entender pontos cruciais de aplicação para teu plantão. Pega papel e caneta que eu vou compartilhar contigo aqui grandes sacadas para a prática do teu dia a dia. O objetivo dessa aula, desse vídeo, vai ser justamente aprendermos juntos 3 mecanismos de trauma e suas aplicações práticas no atendimento de emergência. Então vamos lá, turma. O primeiro que eu compartilho aqui com você é um paciente vítima de atropelamento. Observe que em um doente adulto, o atropelamento é muito mais do que um único evento. São 3 momentos diferentes que podem acontecer no momento do atropelamento e que talvez você nunca se deu conta. Acompanha comigo aqui, vai. Olha só, o primeiro ponto de impacto vai ser o primeiro contato com o paciente, o veículo com o paciente. Então, nesse momento aqui, nós vamos ter o contato do carro com, geralmente, os membros inferiores e quadril do paciente. Então, aqui, nós já podemos ter, justamente, você vê aqui, podemos ter justamente já fratura de fêmur, uma fratura pélvica. Esse é o primeiro ponto de impacto. O segundo ponto de impacto é quando o paciente, ele é projetado para o capô e para o para-brisa do carro. E aqui ele pode ter outras lesões, como TCE, trauma de tronco e continuar com lesões de extremidades. Só que não acabou por aí não. Geralmente, quem está dirigindo o carro, ele vai frear. No que ele freia, a vítima, a pessoa, ela é o que? Ejetada, projetada para frente. E aí ela tem o terceiro impacto. E no terceiro impacto, ela tem esse encontro com o chão. Turma, recentemente eu atendi uma paciente de uma colisão de moto, uma jovem de 22 anos de idade. Após a colisão da moto, ela perdeu o controle da moto, bateu na calçada e depois disso ela foi projetada no chão e projetada no chão ela foi atropelada logo depois que tentou se levantar. Uma combinação de eventos que aumenta justamente as lesões, aumentando mortalidade desses pacientes. Então, o atropelamento envolve 3 momentos de impacto em um paciente adulto. E eu trago aqui, inclusive, um caso que eu atendi no SAMU e um cenário bem peculiar, Atendimento pré-hospitalar geralmente envolve cenários peculiares. E aqui eu estava na minha início de fase na medicina, na profissão médica, recém-formado, já médico do SAMU, fui atender um garçom numa praia onde tinha circulação de carro e ele foi atropelado. E aí nós podemos observar, nesse caso que eu atendi, veja, o segundo ponto de impacto, o para-brisa
para-brisa quebrado, mostrando, e esse sinal, que chama o sinal do olho de boi, mostra que houve impacto da vítima com o para-brisa e que teve um impacto importante. Perceba, para quebrar o para-brisa é porque o impacto ele foi relevante. Como que eu aplico isso na prática do atendimento, Daniel? Bom, eu tenho que considerar que lesões associadas vão estar presentes nesse paciente, até que se prove o contrário, e lesões importantes. Por isso eu preciso examinar exame físico com cautela e exames complementares com critérios direcionados. Então, seguindo aqui, turma, para o atropelamento, eu quero destacar mais outro aspecto. Aqui eu tive a oportunidade de participar de uma campanha de prevenção da Prefeitura de Fortaleza, isso aqui foi no ano de 2017, 2018, onde era um vídeo que levava justamente à problematização no que diz respeito ao atropelamento, né, e em relação ao atropelamento em crianças, para levar mais comoção ainda para a sociedade, e eu encerrava esse vídeo destacando que as chances de sobrevivência de uma pessoa atropelada a 60 km por hora eram mínimas, eram reduzidas, vejam, de apenas 2%, uma alta letalidade. Todo doente vítima de atropelamento que você atender, considere que ele é grave, até que se prove o contrário. Assim, você está aplicando a cinemática do trauma, a física do trauma com o teu atendimento. E sabe qual é outra particularidade que temos observado no dia a dia da emergência? É que muitas das vezes a gente já tem acesso ao vídeo do que aconteceu com aquele paciente vítima de trauma. Pouco tempo depois, nós já temos o vídeo, por exemplo, do acidente automobilístico, da colisão lá do trânsito, ou até mesmo da agressão. Isso tem sido algo cada vez mais frequente a partir do momento que a gente tem o uso disseminado do celular com câmera e acaba sendo filmado, além, óbvio, das outras câmeras de segurança e câmeras de monitorização que temos nas cidades. Ok? Então esse é o primeiro aspecto que eu destaco aqui dessa aula. O segundo aspecto, eu destaco um traumatismo crânioencefálico dentro de um cenário de colisão automobilística. E aqui, veja, um ocupante do veículo sem o cinto de segurança, tendo esse impacto no para-brisa. E aí, ele tendo uma lesão considerada lesão de golpe, podendo ter uma lesão de contra-golpe. Essas lesões cerebrais, turma, podem levar a uma contusão cerebral. Só que nesse momento do primeiro impacto, além da contusão cerebral, nós podemos ter outros achados ameaçadores. Nós podemos ter, por exemplo, fratura craniana com afundamento de crânio. Nós podemos ter, por exemplo, um hematoma epidural, um hematoma subdural. Inclusive, o hematoma subdural, ele causa mais lesão cerebral do que o hematoma epidural, relacionado ali, o hematoma epidural com lesão da artéria meníngea média. A importância do uso do cinto de segurança, a importância de verificar achados do veículo. Se você é médico do SAMU, da equipe do SAMU, você tem que interpretar a cena, visualizando detalhes do veículo, detalhes do teu cenário. Se você está na atenção fixa, numa UPA ou numa sala de emergência, precisa saber perguntar para quem está trazendo do pré-hospitalar essas informações, para você reunir isso com o teu exame físico, para fortalecer o teu diagnóstico. E aqui então eu destaco uma lesão de golpe contra golpe. E óbvio, turma, aqui podemos ter uma lesão cervical e além disso, lesões de outros compartimentos, o trauma de face, comprometer a via aérea e lesões associadas em outros compartimentos corporais. O terceiro ponto que eu destaco é uma causa muito frequente no dia a dia de emergência, que são os ferimentos penetrantes, com destaque para o ferimento por projétil de arma de fogo. Eu destaquei até agora aqui nesse vídeo, nessa aula, 3 causas de violência, 2 vindo da violência do trânsito e uma da violência interpessoal. E nessa terceira parte da aula, eu destaco esses ferimentos por projétil de arma de fogo e algumas características clínicas essenciais para o teu dia a dia. Então vamos lá, turma. Lesão de entrada e lesão de saída. Algumas características. Lesão de entrada do projétil por arma de fogo geralmente é uma lesão circular, uma lesão pequena e que pode estar associada, a depender da distância do disparo, com áreas ao redor de
de queimadura, abrasão e tatuagem da pólvora. Já a lesão de saída, ela costuma ser uma lesão maior, um pouco maior, irregular, com bordas mal definidas e que às vezes elas podem estar com as bordas evertidas. E um outro detalhe, presta bem atenção aqui, de importância clínica, é que o projétil, quando ele atravessa o tecido, ele faz dois tipos de cavitação. A cavitação permanente, que é a lesão provocada pela passagem do próprio projétil, e a cavitação temporária, quando o projétil ele percorre o tecido, ele cria ao redor dele uma área que vai aumentar a área tecidual, causando uma cavitação temporária, que você pode ver aqui. Além da cavitação permanente, uma cavitação temporária. Daniel, que isso se aplica na prática? Presta bem atenção aqui, turma. Isso se aplica pelo fato de que vai aumentar a lesão tecidual, risco de lesão associada. Por exemplo, se você tem um doente que tem um tiro no flanco direito e foi um tiro tangencial, que entra no tecido e que saiu, foi um tiro tangencial. O projétil, ele pode não ter contato direto, por exemplo, com o colo direito, o colo ascendente, mas a cavitação temporária do projétil pode ter alcançado o colo e ter feito uma lesão térmica no colo. E sabe qual é uma cilada em relação a isso? É que aquela lesão térmica no colo, ela muitas das vezes vai se manifestar horas até poucos dias depois, atrasando o diagnóstico e que pode, às vezes, ter perfil de paciente que vai chegar já com uma contaminação na cavidade abdominal, a depender de qual nível de assistência e acesso à emergência aquele paciente tem e que, de repente, ele recebeu alta no primeiro atendimento de emergência, considerando que não tivesse nenhuma lesão associada. Então, muito atento para esses achados. Eu quero reforçar aqui que ferimento por arma de fogo, primeira preocupação vai ser com lesão vascular que leva a uma hemorragia maciça. Aplicando a cinemática do trauma, a física do trauma, vai aumentar o teu potencial de melhor atendimento. E eu quero aqui finalizar com essa mensagem para você, que a aplicação da cinemática do trauma no atendimento, ele reduz ou anula as lesões desapercebidas. Um dos grandes problemas do paciente vítima de trauma, e aqui eu falo de maneira mais específica, um doente politraumatizado com trauma multissistêmico, várias lesões são as lesões desapercebidas. Isso aumenta morbimortalidade. Quer evitar isso? Então associe uma cinemática do trauma, interpretando a física do trauma adequadamente para teu exame clínico com a história, você vai ter ali praticamente mais de 85% já das lesões diagnosticadas e que você vai pesquisar, saber pesquisar essas lesões. Se você gostou desse vídeo, dessa aula, clica no joinha. Se não se inscreveu no canal, ó, aproveita, te inscreve no canal, assim você vai receber uma notificação para cada conteúdo novo que for disponibilizado aqui no canal. E se você quer dar um passo à frente e acessar um conteúdo, um ecossistema digital do médico plantonista ou interno de medicina que é consciente que as primeiras oportunidades de trabalho vão acontecer na emergência e que ele precisa estar preparado, ter mais segurança e consciência, eu quero te convidar a ser um aluno e assinante da plataforma Bora Salvar 24/7. Lá você vai encontrar conteúdo atualizado, aplicado na prática, construído de quem vive o dia a dia da emergência. Além de especialistas, os professores da plataforma, eles dão plantão, eles vivem o dia a dia da emergência. Isso faz toda a diferença. E um outro detalhe, lá na plataforma, os conteúdos, eles são atualizados frequentemente. Conteúdos novos liberados também, com bastante frequência. É um grande ecossistema educacional que você precisa participar. O link está aqui abaixo no descritivo desse vídeo. Ó, o convite de sempre é o Bora Salvar. Até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo aqui do canal. Tchau, tchau!